Existe um erro que você comete todos os dias, um erro silencioso, invisível, que transforma a oração mais poderosa da Igreja Católica em palavras perdidas no vento. E o pior, você nem sabe que está cometendo. Padre Pio viu isso. Ele testemunhou, ao longo de décadas ouvindo confissões e orientando almas, como católicos sinceros, pessoas de fé genuína, pegavam o rosário nas mãos e desperdiçavam completamente seu poder. Não por maldade, não por falta de devoção, mas por ignorância, por nunca terem aprendido a diferença entre rezar e apenas mover os lábios. Você já sentiu isso? Aquela sensação de terminar um rosário inteiro e perceber que sua mente estava em outro lugar o tempo todo? Você estava ali, contando as contas, pronunciando as palavras, mas algo faltava. Alguma conexão que deveria existir simplesmente não aconteceu. E você se pergunta, será que Deus ouviu? Será que Maria recebeu minha oração? Ou foi só vazio? A verdade incomoda. Muitas vezes, foi vazio mesmo. Padre Pio não tinha papas na língua quando o assunto era oração mal feita. Ele dizia que rezar sem atenção é como escrever uma carta de amor para alguém que você ama. Mas no meio da carta, sua mente vagueia para a lista de compras do mercado. Você até assinou no final, mas aquilo não veio do coração. E quando algo não vem do coração, não chega ao coração de quem deveria receber. O rosário não é um amuleto mágico que funciona sozinho. Não é um conjunto de palavras que, uma vez pronunciadas, ativam automaticamente a proteção divina. O rosário é uma arma, e toda arma precisa ser empunhada corretamente. Você pode ter a melhor espada do mundo, forjada no melhor aço, abençoada pelo próprio Papa. Mas se você não souber segurá-la, se você balançá-la no ar sem técnica, sem intenção, sem força, ela não vai te defender de nada. Hoje você vai descobrir algo que poucos sabem. Algo que Padre Pio revelou em momentos de intimidade espiritual com seus filhos espirituais, mas que raramente é ensinado nas igrejas. Você vai aprender os 4 erros fatais que matam o poder do rosário. E mais importante, vai aprender como corrigi-los. Mas antes, preciso do seu compromisso. Se você realmente quer que esta mensagem alcance quem precisa, escreva agora nos comentários. Padre Pio, ensina-me a rezar. Não é superstição, não é fórmula mágica, é um gesto de intenção. É você dizendo ao céu, estou pronto para aprender. E esse gesto simples, junto com os milhares de outros que vão se juntar ao seu, cria uma onda de oração que pode mudar vidas. Fique até o fim, porque o último erro que vou revelar é o mais devastador de todos. É aquele que transforma o rosário em teatro espiritual, onde você finge rezar, mas nada acontece. E quando você entender isso, nunca mais vai olhar para aquelas contas da mesma forma. Deixa eu te contar algo que poucos percebem. Quando você segura um rosário nas mãos, você não está segurando apenas um objeto religioso. Você está segurando uma história. A história de séculos de santos que usaram exatamente isso para enfrentar o impossível. São Domingos recebeu o rosário das mãos da própria Virgem Maria, quando a heresia estava destruindo a fé na Europa. São Pio V rezou o rosário, enquanto a frota cristã enfrentava uma invasão que parecia invencível na Batalha de Lepanto. Padre Pio segurava seu rosário gasto, com as contas desgastadas pelo toque constante de décadas, e através dele expulsava demônios, curava doenças, convertia pecadores. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Nenhum desses santos tratava o rosário como tratamos hoje. Eles não rezavam correndo entre uma tarefa e outra. Não penduravam o rosário no retrovisor do carro como enfeite. Não guardavam na gaveta para usar só em emergências. Eles viviam com o rosário. Respiravam através dele. Era como se cada conta fosse uma batida do coração, um lembrete constante de que esta vida é passageira, mas Maria caminha conosco nela. Padre Pio tinha um costume peculiar. Durante a noite, quando acordava por algum motivo, ele não tentava voltar a dormir imediatamente. Ele pegava o rosário que ficava sempre ao lado da cama e rezava mais uma dezena. Às vezes, mais de uma. Ele dizia que o mundo estava dormindo enquanto o inferno trabalhava, e alguém precisava estar acordado orando. Imagine isso,
Um homem que já havia rezado dezenas de rosários durante o dia, cansado, com os estigmas sangrando, acordando de madrugada para rezar mais, porque sabia que alguém, em algum lugar, estava sendo atacado espiritualmente e precisava daquela oração. Isso não é fanatismo, é compreensão. Compreensão de que o rosário não é para nós mesmos apenas. Quando você reza um rosário de verdade, com intenção, com fé, você está entrando em uma batalha espiritual. Você está se posicionando entre as trevas e alguém que elas querem destruir. Você está dizendo, não, aqui não. Esta alma está protegida. O demônio sabe disso e por isso ele faz de tudo para te afastar do rosário. Ele não vai aparecer com chifres e tridente dizendo, pare de rezar. Ele é mais sutil. Ele vai te fazer sentir sono na hora da oração. Vai te encher de distrações. Vai sussurrar que você está cansado, que pode deixar para depois, que uma vez ou outra não faz diferença. Vai te convencer de que o rosário é coisa de velho, de gente antiquada, que existem formas mais modernas de orar. Mentira. Tudo mentira. Padre Pio via através dessas mentiras. Ele dizia, o rosário é a arma. As trevas tremem quando uma alma verdadeiramente devota o empunha. Mas perceba a palavra-chave, verdadeiramente devota. Não basta ter o rosário. Não basta rezar por obrigação. É preciso devoção verdadeira. E é aí que começam os erros. Vou ser direto com você. Na última vez que você rezou o rosário, quantas Ave-Marias você realmente rezou? Não quantas você pronunciou. Quantas você realmente rezou, com a mente presente, com o coração conectado a cada palavra? 3, 5, talvez nenhuma. Não precisa responder. Eu sei, porque todos nós fazemos isso. Começamos com a melhor intenção do mundo. Hoje vou rezar direito. Aí vem o primeiro mistério, a primeira dezena. As primeiras Ave-Marias ainda têm alguma atenção, mas na terceira, quarta conta, a mente já começou a vagar. Você está pensando na reunião de amanhã, na conta que vence, na briga que teve, no celular que você deixou na mesa e que pode estar tocando, e de repente você está na sétima dezena e nem sabe como chegou lá. Você zapeou, entrou no piloto automático. Boca rezando, mente ausente. Padre Pio chamava isso de profanação da oração. Soa pesado? É pesado mesmo, porque é exatamente isso que acontece quando transformamos as palavras mais sagradas da nossa fé em ruído de fundo. Imagine se você tivesse apenas 5 minutos para falar com alguém que você ama profundamente, alguém que está distante e que você não vê há anos. Você desperdiçaria esse tempo olhando para o celular? Falando no automático? Pensando em outras coisas? Claro que não. Você daria cada segundo daqueles 5 minutos. Cada palavra seria escolhida. Cada silêncio seria preenchido de presença. Mas com Maria, fazemos o contrário. Temos a chance de falar com a Mãe de Deus, de estar na presença dela através da oração. E tratamos isso como se fosse uma tarefa chata da lista de coisas a fazer. Ah, sim, já rezei meu rosário hoje. Pronto, marquei o checkbox. E Deus? Deus fica olhando para aquilo e vê apenas uma boca se movendo. Não vê um coração entregue. Tem uma história de Padre Pio que poucos conhecem. Um dia, um homem veio até ele, reclamando. Padre, eu rezo o rosário todos os dias, mas não vejo nenhum fruto. Minha vida continua cheia de problemas. Padre Pio olhou para ele com aqueles olhos penetrantes e perguntou, você consegue me dizer sobre o que meditou hoje no segundo mistério doloroso? O homem ficou em silêncio. Não lembrava. E no quarto mistério gozoso? Silêncio de novo. Então Padre Pio disse, você não reza o rosário. Você recita palavras. São coisas diferentes. Entende a diferença? Recitar é fácil. Qualquer gravador consegue. Você pode gravar um rosário no seu celular e colocar para tocar. Tecnicamente, todas as palavras certas estão sendo ditas. Mas aquilo não é oração. Oração exige presença. Oração exige que você pare o mundo por alguns minutos e diga, agora, neste momento, só existem eu e Deus. O resto pode esperar. Como fazer isso na prática? Como realmente estar presente?
Primeiro, esqueça a quantidade. Se você tem 10 minutos, reze uma dezena bem rezada. Mas que cada Ave Maria seja carregada de intenção. Que você sinta o peso das palavras cheia de graça. Que você perceba o milagre de poder chamar Maria de Mãe de Deus. Que você realmente peça, de coração, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Segundo, respire. Entre cada Ave Maria, respire. 1 segundo, 2. O suficiente para sua mente registrar o que você acabou de dizer e se preparar para a próxima. Não é corrida, é conversa. Conversas têm ritmo, têm pausas, têm espaço para o outro responder, mesmo que seja no silêncio. Terceiro, quando a distração vier, e ela vai vir, não se martirize. Simplesmente reconheça. Saí. Volto agora. E volte. Quantas vezes for preciso. A oração é um exercício. Quanto mais você pratica estar presente, mais fácil fica. Padre Pio levou anos para dominar isso. Anos. Um santo. Se até ele precisou treinar a atenção, por que achamos que conseguiremos de primeira? Seja paciente contigo, mas não seja complacente. Tem diferença entre reconhecer a dificuldade e aceitar a mediocridade. Agora vamos falar de algo que vai incomodar muita gente. Aquele rosário pendurado no retrovisor do seu carro não está te protegendo de nada. Espera, antes que você feche o vídeo revoltado. Deixa eu explicar. O problema não é ter o rosário no carro. O problema é achar que ele funciona como para-choque espiritual, como se a simples presença do objeto criasse um escudo automático de proteção. Não é assim que funciona. Pensa comigo. Se você nunca reza aquele rosário, se ele está ali só pendurado, balançando de um lado para o outro enquanto você dirige ouvindo música, falando ao telefone, reclamando do trânsito, o que exatamente você acha que ele está fazendo? Ele virou decoração, virou um símbolo vazio. É como ter uma foto de alguém que você ama, mas nunca ligar, nunca visitar, nunca falar. A foto não mantém o relacionamento vivo. A foto só mostra que um dia houve algo ali. Padre Pio era categórico. O rosário sem oração é madeira morta. E olha que ele não estava exagerando. Tem gente que coleciona rosários. Rosários de cristal, de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ficam guardados em caixas bonitas, intocados, perfeitos, e a pessoa se sente espiritual por ter aquilo. Olha a minha coleção de rosários abençoados. Mas nenhum deles é rezado, são troféus. São objetos de contemplação estética, não instrumentos de guerra espiritual. O rosário de Padre Pio era feio, desgastado. As contas de madeira estavam gastas pelo toque constante. A corrente estava fraca de tanto uso. Se você olhasse para aquilo, não acharia bonito. Mas aquele rosário valia mais do que todos os rosários de ouro do Vaticano, porque aquele rosário era rezado. Aquele rosário tinha história, tinha lágrimas. Tinha sangue dos estigmas que manchava as contas. Tinha poder. Existe uma diferença brutal entre sacramental e amuleto. Sacramental é algo abençoado pela Igreja que nos ajuda a nos conectar com Deus através da fé e da oração. O rosário é um sacramental, mas ele só age como sacramental quando você o usa com fé, quando você reza, quando você permite que ele seja o que foi criado para ser, um guia de oração, um caminho para encontrar Maria e, através dela, Jesus. Amuleto é algo que as pessoas acham que tem poder mágico próprio, independente da fé de quem usa. É superstição. É achar que o objeto, por si só, vai te proteger, vai te dar sorte, vai resolver seus problemas. Isso não é catolicismo. Isso é paganismo disfarçado de devoção. E aqui está o problema. Muitos católicos transformaram o rosário em amuleto sem perceber. Eles não chamam de amuleto, claro. Eles dizem é para proteção, é para dar sorte, é para afastar mal-olhado. Mas no fundo mesmo, eles não rezam. Eles só carregam e acham que carregar é suficiente. Não é. Se você tem um rosário no carro, ótimo. Mas de vez em quando você estiver preso no trânsito, em vez de ficar com raiva, pegue aquele rosário e reze uma dezena.
Transforme aquele momento de estresse em momento de oração. Aí sim, ele se torna proteção. Porque você não está sendo protegido pelo objeto, está sendo protegido pela oração que você faz através dele. Se você usa rosário no pescoço, maravilhoso, mas que ele seja um lembrete constante. Cada vez que você olhar no espelho e ver aquelas contas ali, lembre-se, preciso rezar. Ou, não use porque é bonito, não use porque está na moda, use porque você é devoto, porque você realmente acredita, porque aquilo significa algo profundo para você. Padre Pio contava que, quando alguém pedia para ele abençoar um rosário, ele sempre fazia a mesma pergunta: você vai rezar este rosário ou só guardar? Se a pessoa dissesse que ia guardar como lembrança, ele recusava abençoar. Eu não abençoo objetos de museu, eu abençoo instrumentos de oração. Ele era duro, mas estava certo, porque ele sabia que a bênção sem uso é desperdício de graça. Então revisa agora. Quantos rosários você tem em casa? Quantos você realmente usa? Se você tem 5, mas só reza 1, dê os outros 4 para quem vai usar. Melhor ter um rosário gasto de tanto rezar do que 10 rosários novos guardados na gaveta. Esse erro aqui é sorrateiro, porque ele se disfarça de fé. Você já fez isso? Deus, se você me der esse emprego, eu rezo um rosário todos os dias por 1 mês. Ou então, Maria, se meu filho passar na prova, prometo rezar uma novena inteira. Parece devoção, parece fé, mas no fundo mesmo, é negociação. É você tentando fechar um contrato com Deus. E Deus não fecha contratos, Deus não negocia. Deus não precisa que você reze para te amar ou para te abençoar. Padre Pio via isso o tempo todo. Pessoas chegavam até ele com promessas mirabolantes. Vou rezar 100 rosários se minha doença curar. E ele perguntava, e se não curar? Você vai parar de rezar? A pessoa ficava sem resposta, porque a lógica dela estava errada desde o início. A oração dela estava condicionada ao resultado que ela queria. Não era entrega, era barganha. Tem uma diferença gigante entre pedir e negociar. Pedir é reconhecer que você precisa de ajuda. É abrir seu coração e dizer, Senhor, eu estou sofrendo, eu preciso de você, ajuda-me. E então confiar. Confiar que Deus vai responder da melhor forma possível, mesmo que essa forma não seja a que você imaginou. Pedir é humildade. Negociar é tentar controlar Deus, é colocar condições. Eu faço isso se você fizer aquilo. É tratar Deus como se ele fosse um vendedor e você estivesse fechando um negócio. Negociar é soberba disfarçada de religiosidade. Padre Pio contava a história de uma mulher que rezou o rosário durante anos pedindo para ter um filho. Ela fez promessas, novenas, jejuns e não engravidava. Até que um dia, no confessionário, ela desabou. Padre, eu fiz tudo. Rezei tudo. Por que Deus não me escuta? Padre Pio respondeu, Deus sempre escuta, mas às vezes ele diz não. E às vezes ele diz, espere. Você está disposta a confiar nele mesmo que a resposta não seja a que você quer? A mulher ficou em silêncio. E então Padre Pio disse algo que mudou tudo para ela. Reze não para receber um filho. Reze para se tornar digna de qualquer resposta que Deus der, inclusive do não. Meses depois, ela engravidou. Mas a graça maior não foi o filho, foi a transformação dela. Porque ela aprendeu a rezar de verdade. Aprendeu que a oração não é sobre conseguir coisas, é sobre se tornar alguém que confia, alguém que se entrega, alguém que aceita a vontade de Deus, mesmo quando dói. Sabe qual é o problema da oração barganha? É que ela nunca satisfaz, porque se você recebe o que pediu, você acha que foi seu esforço de rezar que forçou Deus a te dar. E aí você fica achando que pode manipular Deus com orações. E se você não recebe, você fica com raiva. Eu rezei tanto e não adiantou nada. Como se Deus fosse devedor seu. Nos 2 casos, você perdeu. Porque em nenhum dos 2 você aprendeu o que é fé de verdade. Fé de verdade é rezar assim. Pai, eu quero isso, quero muito. Mas mais do que isso, eu quero a sua vontade. Se isso que eu quero não for bom para mim, me dê força para aceitar. E se for,
Me dê gratidão quando receber. Essa é a oração que move montanhas. Não porque você está pedindo certo, mas porque você está confiando certo. Padre Pio rezava dezenas de rosários por dia. Ele tinha intenções específicas? Sim. Ele pedia coisas? Sim. Mas ele sempre terminava com a mesma frase: mas que seja feita a vossa vontade, não a minha. Ele não estava tentando convencer Deus. Ele estava se alinhando com Deus. Então, da próxima vez que você pegar o rosário para pedir algo, pode pedir. Maria quer ouvir seus pedidos. Ela é mãe. Mães querem saber o que os filhos precisam. Mas depois de pedir, entregue. Solte. Confie. E continue rezando, mesmo que a resposta não venha. Porque a resposta maior não é a graça que você pediu, é a paz que vem de confiar. Aqui está o erro que destrói o rosário por completo. Você pode rezar com atenção, pode usar o rosário com devoção, pode rezar sem barganha. Mas se você pular os mistérios, você perdeu o coração inteiro dessa oração. Porque o rosário não é sobre Ave-Marias. As Ave-Marias são o ritmo, o fundo musical. O rosário é sobre os mistérios. É sobre entrar na vida de Cristo, caminhar com Maria pelos momentos mais importantes da história da salvação. Mas o que a maioria faz? Anuncia o mistério e esquece dele. Primeiro mistério gozoso, a Anunciação. Pronto, falou. Agora vamos para as Ave-Marias. E passa a dezena inteira pensando em qualquer coisa, menos na Anunciação. Quando termina, anuncia o segundo mistério e repete o processo. Até chegar no final e perceber: eu não contemplei nada, eu só repeti palavras. Padre Pio dizia que rezar sem contemplar os mistérios é como assistir a um filme com os olhos fechados. Você ouve os sons, mas não vê nada. Você sabe que algo está acontecendo, mas não experimenta. E o rosário foi feito para ser experimentado, não apenas recitado. Deixa eu te mostrar a diferença. Quando você anuncia o primeiro mistério doloroso, a agonia no horto, o que passa pela sua cabeça? Você realmente se coloca naquele jardim? Consegue sentir a noite fria, o silêncio pesado? Jesus ali sozinho, suando sangue de tanta angústia? Consegue imaginar os apóstolos dormindo, inconscientes do que estava por vir? Consegue ouvir a oração de Jesus: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Se você consegue, se você realmente entra naquela cena, então cada Ave-Maria que você reza naquela dezena se torna uma companhia para Jesus. Você está lá com Ele. Você está dizendo: Senhor, eu vejo o que você está sofrendo. E eu estou aqui, não te deixo sozinho. Isso é contemplação. Isso é oração viva. Mas se você só anuncia agonia no horto e começa a rezar pensando na reunião de amanhã, você desperdiçou a dezena inteira. Você não encontrou Jesus. Você não aprendeu nada. Você só gastou tempo. Padre Pio vivia os mistérios de forma tão intensa que, às vezes, não conseguia terminar um rosário. Ele ficava preso em um mistério por horas, contemplando, sofrendo junto com Cristo, se alegrando junto com Maria. Um dia, alguém perguntou como ele conseguia rezar tantos rosários. E ele respondeu: eu não rezo tantos, eu vivo alguns. E quando você vive um mistério de verdade, é como se tivesse rezado 1000. Entende a profundidade disso? Cada mistério é uma escola. Na Anunciação, você aprende humildade. Maria poderia ter questionado, poderia ter recusado, mas ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Na Visitação, você aprende serviço. Maria acabou de receber a notícia mais importante da história. Está grávida do Filho de Deus, mas mesmo assim vai ajudar Isabel. No nascimento, você aprende simplicidade. O Rei do Universo nasce em uma manjedoura, entre animais sem pompa e sem luxo, e assim por diante. Cada mistério tem uma lição. Cada mistério tem uma graça específica que Maria quer te dar, mas você só recebe se estiver presente. Se estiver contemplando, se deixar aquele mistério tocar seu coração e transformar sua vida. Como fazer isso na prática? Quando anunciar o mistério, pare, respire,
Feche os olhos. Visualize a cena. Se é a crucificação, não tenha medo de sentir. Imagine a dor. Imagine o sangue. Imagine Maria ao pé da cruz, vendo seu filho morrer. E então, quando começar a rezar as Ave-Marias, mantenha aquela imagem na mente. Deixa que cada Ave-Maria seja como uma lágrima que você derrama junto com Maria. Uma lágrima de dor, mas também de amor. Porque foi por amor que Jesus ficou ali. Por amor a você. Se você fizer isso, eu te garanto, você nunca mais vai conseguir rezar o rosário do jeito antigo, porque você vai ter experimentado o que é rezar de verdade. E quando você experimenta o real, o falso perde completamente o sentido. Agora eu vou te contar algo que poucos sabem. Algo que pode mudar completamente sua relação com o rosário. Padre Pio não rezava o rosário para Deus. Ele rezava o rosário com Deus. Parece sutil, mas essa mudança de preposição muda tudo. Quando você reza para Deus, você está aqui embaixo mandando mensagens para cima, esperando que alguém escute. Quando você reza com Deus, você está em comunhão. Você está junto, está conversando, não gritando para o vazio. Padre Pio tinha uma intimidade com Maria que assustava. Ele falava dela como quem fala de alguém que está ali, presente, agora. Não era devoção abstrata, era relacionamento real. E o rosário era o fio que mantinha esse relacionamento vivo, forte, constante. Tem uma coisa que ele fazia e que quase ninguém sabe. Antes de começar cada rosário, ele beijava o crucifixo. Não era um beijo rápido, protocolar. Era um beijo demorado, reverente, cheio de amor, como se ele estivesse dizendo a Jesus: eu sei o que você fez por mim, eu sei o preço que você pagou, e eu te amo, por isso eu rezo. E só depois daquele momento de intimidade com o crucifixo é que ele começava as orações. Isso muda tudo. Porque quando você começa o rosário reconhecendo o sacrifício de Cristo, quando você começa com gratidão, em vez de lista de pedidos, sua postura interior muda. Você não está mais exigindo, você está agradecendo. Você não está mais cobrando. Você está adorando. Outra coisa, Padre Pio oferecia cada rosário por alguém. Sempre. Ele nunca rezava-se no vazio. Antes de começar, ele já tinha na mente uma pessoa, uma situação, uma alma que precisava daquela oração. Às vezes, era uma alma do purgatório. Às vezes era um pecador que ele havia encontrado no confessionário. Às vezes era alguém que ele nem conhecia, mas que o Espírito Santo colocava no coração dele. E sabe o que isso fazia? Isso dava propósito à oração. Porque quando você está rezando por alguém que está sofrendo, que está perdido, que está em perigo, você reza diferente. Você reza com urgência. Você reza com compaixão. Você reza como quem está lutando para salvar uma vida, porque é exatamente isso que você está fazendo. Padre Pio dizia: uma Ave Maria rezada com fé tem mais poder do que 1000 rezadas por hábito. E ele não estava exagerando. Existem registros de exorcismos onde o demônio gritava, dizendo que não suportava quando Padre Pio rezava o rosário, porque cada Ave Maria dele era como fogo queimando. O próprio inferno testemunhava o poder da oração dele. Mas por que o rosário de Padre Pio tinha tanto poder? Porque ele não era apenas oração vocal. Era a oração do coração. Era a oração da vida inteira. Padre Pio vivia o que rezava. Ele não pedia humildade no rosário e depois era orgulhoso. Ele não pedia amor e depois era indiferente. Ele rezava e transformava. Rezava e se deixava moldar. Rezava e permitia que Maria o conduzisse cada vez mais para perto de Jesus. E aqui está o segredo que vai mudar seu rosário para sempre. Padre Pio rezava devagar, extremamente devagar. Às vezes, uma única dezena levava 15, 20 minutos, porque ele saboreava cada palavra. Ele não tinha pressa. Ele não estava tentando bater meta. Ele estava tendo um encontro. E encontros verdadeiros não têm cronômetro. Você consegue imaginar? Rezar uma Ave Maria tão devagar que você realmente sinta o peso de cada palavra? Ave em pausa. Eu estou saudando a Mãe de Deus. Maria, pausa. Eu estou falando o nome dela, chamando ela para perto.
cheia de graça. Pausa. Eu estou reconhecendo quem ela é, pura, santa, escolhida. O Senhor é convosco. Pausa. Deus está com ela, sempre esteve, sempre estará. Quando você reza assim, cada Ave Maria se torna uma meditação profunda, e 10 Ave Marias assim valem mais do que 100 rezadas correndo. Padre Pio também tinha um costume de, no final de cada rosário, ficar em silêncio. Alguns minutos, só ele e Maria, sem palavras, apenas presença. Ele dizia que esse silêncio era onde a Virgem falava. Não com voz audível, mas com inspirações, com paz, com clareza. E muitas das maiores revelações da vida dele vieram nesses momentos de silêncio depois do rosário. Então, quando você for rezar seu próximo rosário, experimente. Beije o crucifixo com amor. Ofereça por alguém, reze devagar, contemple e, no final, fique em silêncio, apenas alguns minutos, e escute, não com os ouvidos, com o coração, porque é lá que Maria fala. Antes de continuarmos para o final, preciso ser sincero com você. Criar este conteúdo não é fácil, não é rápido. Cada vídeo leva horas de pesquisa, de oração, de escrita cuidadosa, porque eu não quero apenas jogar informação. Eu quero que cada palavra que você escute toque seu coração e transforme sua vida. Esse é o compromisso que eu tenho com você. E é o compromisso que só consigo manter se você estiver do meu lado nessa missão. Porque isso não é só um canal. É uma comunidade. É uma família de pessoas que acreditam que a fé precisa ser vivida, não apenas exibida. Que os ensinamentos dos santos precisam sair dos livros antigos e entrar na nossa vida real, no nosso dia a dia, nas nossas lutas cotidianas. E você faz parte disso. Cada like que você deixa, cada vez que você compartilha um desses vídeos, cada comentário que você escreve, você está ajudando essa mensagem a alcançar alguém que está desesperado buscando respostas. Alguém que está pensando em desistir da fé. Alguém que precisa redescobrir o poder do rosário. Então eu te peço, se este vídeo mexeu com você, se você aprendeu algo que vai mudar a forma como você reza, deixe seu like agora. Compartilhe com 3 pessoas que precisam ouvir isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ativa o sininho. Porque todo dia tem conteúdo novo aqui para fortalecer sua caminhada espiritual. E se você realmente quer fazer parte desse movimento, considere se tornar membro do canal. Com o seu apoio, a gente consegue produzir mais, alcançar mais longe, tocar mais vidas. Juntos, somos mais fortes. Juntos, levamos a luz de Cristo para lugares onde as trevas tentam dominar. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ser parte dessa família. Que Deus te abençoe ricamente e que a Virgem Maria te cubra com seu manto sagrado. Então chegamos aqui, no final dessa jornada. E eu preciso te perguntar, o que vai mudar? Porque você pode ter assistido tudo, concordado com tudo, sentido tudo. Mas se amanhã você pegar o rosário e rezar do mesmo jeito que sempre rezou, nada mudou. Conhecimento sem ação é ilusão de crescimento. Você viu os 4 erros. Rezar sem atenção, usar como amuleto, transformar em barganha, ignorar os mistérios. E você viu como Padre Pio realmente rezava, com amor, com calma, com contemplação, com vida. Agora é sua vez. Quando você desligar este vídeo, não vá direto para o próximo. Não volte para o scroll infinito das redes sociais. Pare. Levanta, pega seu rosário. Se você não tem um, prometa para você mesmo que vai conseguir um ainda essa semana. E quando estiver com ele nas mãos, beija o crucifixo, de verdade, com reverência. E diga a Jesus, eu quero aprender. Ensina-me a rezar como Padre Pio rezava. Não precisa ser perfeito. Não precisa ser o rosário inteiro. Começa com uma dezena rezada com o coração. Uma dezena onde você realmente contempla o mistério. Uma dezena onde cada Ave Maria é oferecida com amor. Faz isso e depois me conta o que você sentiu. Porque eu garanto, quando você experimenta o rosário de verdade, quando você sai da reza mecânica e entra na oração viva, algo dentro de você muda.
Você sente uma paz que não consegue explicar, uma força que não vem de você, uma conexão com o céu que você nem sabia que era possível. E eu quero saber da sua experiência. Deixa aqui nos comentários. Conta se o rosário já fez algum milagre na sua vida. Conta como foi rezar diferente depois desse vídeo. Ou escreve o nome de alguém por quem você vai rezar seu próximo rosário. Porque quando você declara isso publicamente, quando você se compromete diante de outras pessoas que também estão nessa caminhada, isso se torna real, se torna forte, se torna imparável. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Aquele amigo que está desanimado com a fé, aquela tia que reza todo dia, mas sente que a oração está vazia. Aquele primo que acha que o rosário é coisa de velhos, manda para eles, porque você pode ser o instrumento que Deus vai usar para transformar a vida dessa pessoa. Padre Pio dizia: reze, tenha fé e não se preocupe. Essa não é apenas uma frase bonita, é um modo de viver, é uma entrega radical. É confiar que, quando você reza de verdade, Deus age, sempre. Pode não ser do jeito que você esperava, pode não ser no tempo que você queria, mas Ele age. E a ação dele é sempre perfeita. Então vai, pega seu rosário, reza, de coração, devagar, contemplando, amando, e deixa que Maria te conduza, porque ela sabe o caminho, ela sempre soube, e ela está esperando você dar esse passo. Que a Santíssima Virgem Maria te envolva em seu manto de proteção. Que Padre Pio interceda por você diante do trono de Deus. E que cada rosário que você reze, a partir de hoje, seja uma explosão de graças, de milagres, de transformação. O rosário rezado com amor abre os céus. O rosário rezado de qualquer jeito é só ruído. Escolhe o amor, escolhe a entrega, escolhe rezar de verdade. Até o próximo vídeo. E que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.